E hoje eu quero falar com você sobre um legado em expansão. Gênesis capítulo 26. Na última semana nós falamos sobre Abraão, sobre como Abraão ele obedeceu a Deus, como ele entregou o caminho dele a Deus, e Deus, num determinado momento, mesmo vendo que Abraão já era um homem próspero, Abraão já era um homem de muitos bens, já tinha muita coisa, Deus olha e fala: Abraão, ei, eu quero expandir a visão, eu quero que você saia da sua terra, quero que você saia da sua parentela e vá para o lugar onde eu te mostrarei, mostrando para Abraão que existia ainda muito mais para ele conquistar, mostrando para mim e para você que muitas vezes a nossa visão ela está presa dentro de quatro paredes, a nossa visão muitas vezes está minimizada, mas Deus está falando: ei, abra a tua visão, começa a olhar com os meus olhos, começa a ver com a minha visão, começa a entender o que eu quero para você, que eu irei expandir a tua terra, eu irei te dar algo muito maior do que você já pensou, muito maior do que você imaginou, de acordo com um potencial gigantesco que existe dentro de você. Deus ele tem algo para fazer nas nossas vidas, Deus ele tem algo para fazer na tua vida, no teu ministério, na tua casa, Deus ele tem algo para fazer dentro de você e através de você, aonde quer que você colocar a planta dos teus pés, aonde quer que você chegar, eu creio, Deus ele vai fazer um milagre, Deus ele vai fazer algo sobrenatural, vidas serão transformadas, vidas serão tocadas, vidas serão transformadas pelo poder da palavra de Deus e pelo poder de Deus que habita em você. As pessoas serão alcançadas pela promessa de Deus que foi imposta sobre a tua vida. Só que eu começo a olhar a vida de Abraão e eu vejo que ele deixou um legado para o seu filho. Ele deixou um legado, ele deixou uma história onde o filho dele pudesse olhar e falar assim: o meu pai era o cara mesmo, o meu pai ouvia Deus, o meu pai sentia Deus, o meu pai obedecia a Deus de uma forma sobrenatural. Aí eu pergunto: ei, Abraão deixou um legado para o seu filho, e nós? Como nós estamos deixando um legado para o nosso filho? Como é que os nossos filhos olham para nós? Sejam eles filhos espirituais, filhos carnais, os nossos filhos de sangue. Como é que o teu filho vai olhar para você? E depois que você partir, como é que vai ser o teu filho lembrando? O meu pai, a minha mãe, eles faziam assim, sabe? Eles foram um exemplo de fé, eles foram um exemplo de perseverança. Ei, o meu pai foi alguém que eu pude crescer e admirar dia após dia da minha vida. O meu pai nunca desistiu, o meu pai nunca retrocedeu, a minha mãe nunca parou por causa das situações adversas. Ei, a minha mãe foi um exemplo de fé, foi a minha mãe que me apresentou esse Deus Todo-Poderoso. Como é que os teus filhos vão olhar para você? Porque nós podemos ser bons exemplos ou maus exemplos. Nós podemos ser pais que vão fazer a diferença total no futuro dos nossos filhos. Nós podemos ser pais que vão fazer a diferença para o bem ou para o mal dos nossos filhos. E aí a minha pergunta para você é: qual é o legado que você está deixando para os seus filhos carnais? Como o seu filho te olha? Como o seu filho vai te olhar, né? Ah, mas eu sou jovem, ainda não sou casado, ainda não tenho filho, eu ainda estou sonhando, ou nem estou sonhando com isso ainda. Mas quando você chegar a ser pai, como é que os teus filhos vão te olhar? O que você quer apresentar para os teus filhos? Um alguém que começou, parou, um alguém que iniciou e retrocedeu, um alguém que não tinha força, não tinha garra, não tinha coragem e muito menos apresentou a Deus para ele. Eu acho que um dos maiores erros da nossa geração hoje é que muitas das vezes nós apresentamos um Deus falso para os nossos filhos. Nós apresentamos um Deus que não faz milagres. Nós apresentamos um Deus fraco. Nós apresentamos um Deus, mas nós apresentamos o Deus dinheiro. Nós apresentamos um Deus, mas nós apresentamos um Deus que vai simplesmente mostrar para eles assim: você não precisa de Deus, você precisa mais de dinheiro, você precisa mais da faculdade, você precisa mais
quantas faculdades você fizer, não importa a quantidade de dinheiro. Nós podemos ver, 2019 foi um ano em que aqueles que tinham muito dinheiro morreram por um vírus minúsculo. Aqueles que tinham pouco dinheiro morreram pelo mesmo vírus. Pessoas morrem todos os dias, e o que fica na verdade é o legado que nós deixamos, é como as pessoas vão olhar. Aquele vizinho era um homem bom, aquele homem era um homem de Deus, e ele passava todos os dias e falava de Deus para mim. Aquela pessoa passava e ela trazia paz no momento em que ela me cumprimentava. Por mais que você não fale de Deus, por mais que você não fale de religião ou qualquer coisa, como as pessoas te olham, como as pessoas que estão ao seu redor te olham, como os seus liderados te olham. As pessoas vão olhar e falar assim: esse pastor era um problema, o pastor arrumava confusão com todo mundo, o pastor era mentiroso, o pastor era um cara que não pagava ninguém, o pastor era um cara que no final do ministério acabou destruindo o ministério em adultério, voltou para as drogas, foi para a prostituição, fez não sei o quê. Será que as pessoas vão olhar você como um líder que honrou a Deus, que viveu os planos, os projetos, os processos de Deus, ou aquele líder que desistiu, que retrocedeu, que parou no meio da caminhada? Como é que as pessoas vão olhar a tua vida e o teu ministério? Como é que as pessoas vão olhar para você e falar assim: esse cara falava mal de todo mundo, e esse cara tinha problema com todo mundo? Porque nós somos, né? Eu aprendi com uma pastora um tempo atrás que ela falava assim, muitas das vezes eu ouço a mãe falando assim: mas nós temos que ir para o culto, né, de novo, que chato. E aí a criança fala assim: ir para o culto é chato. Ela falou assim: todos os domingos eu falo, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, hoje nós vamos adorar a Deus, hoje nós vamos levar, né, a nossa oferta ao Senhor, hoje nós vamos entregar o nosso melhor culto ao Senhor. Ela disse: eu semeio isso todo domingo na vida dos meus filhos. E como é que nós semeamos o domingo na vida dos nossos filhos? Chovendo, tem uma igreja, e com esse calorão, não tem ar-condicionado lá. Está entendendo? Como é que nós semeamos Deus para os nossos filhos? Porque são pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenas palavras que nós entregamos dia após dia para os nossos filhos, que vão deixar um legado de fé para eles ou não. São pequenas situações que nós enfrentamos e nós sobrevivemos e nós passamos e nós simplesmente deixamos os nossos filhos dizendo: meu pai era um bichão mesmo, né? A minha mãe era uma mulher de fé, a minha mãe viveu os projetos e sonhos de Deus que ela sempre falou, que ela sempre orou. Eu vi acontecer aquilo que ela sempre orava, o que ela sempre pedia, o que ela sempre falava. Como é que nós estamos apresentando as nossas vidas e a nossa fé para os nossos filhos? Eu quero ler com você Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao 4. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei a tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Isaac experimentou a expansão de Deus em sua vida em um momento difícil, de crise, e também em um momento de oposição do adversário. No momento em que você lê o versículo 1, você vai ver que havia grande fome na terra, havia uma necessidade gigantesca na terra, e na verdade no momento de crise é que nós mostramos quem nós somos. No momento de crise é que nós mostramos para quem nós lideramos, para quem nós, como pais,
eles: o meu pai é alguém de fé. É nesse momento em que nós mostramos obediência a Deus e falamos assim: ei, não importa o que está acontecendo nessa terra, não importa as situações adversas que nós estejamos enfrentando, continuamos acreditando em Deus, ouvindo a voz de Deus. Ei, o que você faz no momento da crise? Essa é a hora de você mais demonstrar a sua fé, a sua obediência ao Deus Todo-Poderoso. No verso 15, você vai ver que os filisteus, eles taparam os poços de Isaac. Eles pegavam e perturbavam a fé de Isaac. Eles tentavam contra ele. Ei, no momento dos nossos adversários. E os adversários, os inimigos que muitas das vezes nós enfrentamos todos os dias. Inimigos da nossa fé, inimigos da nossa paciência, inimigos do nosso desejo. Porque muitas das vezes nós queremos Deus, mas os nossos olhos olham para o mundo. A nossa carne deseja as coisas do mundo. E como é que você lida com os inimigos que você tem que enfrentar todos os dias? Quando os adversários te desafiam, quando os inimigos se levantam e se posicionam contra você, qual é o seu posicionamento? Se você está passando por um momento difícil em sua vida, hoje, ou está enfrentando a oposição do adversário, essa mensagem contém orientações de Deus para a sua vida, sobre como agir neste momento para viver a expansão de Deus. Nós estamos em 2024 e eu não me canso de declarar que esse é o meu ano. Eu não me canso de declarar que esse é o seu ano. Eu não me canso de declarar que 2024 nós vamos expandir, nós vamos avançar. Não importa as situações, não importa se Deus falou, olha para o céu, quantas estrelas e é dia, olha para o céu, quantas estrelas e está russo, mas eu vou contar as estrelas, eu vou confiar, eu vou acreditar naquilo que Ele falou. Independente dos meus olhos, eu preciso acreditar na voz do Senhor e confiar, simplesmente crer naquilo que Ele me prometeu. E assim tem que ser a sua fé, assim tem que ser a sua esperança. Crer contra a esperança, crer contra os teus olhos, crer contra as situações adversas que você está enfrentando, e você vai alcançar a expansão de Deus, e você vai alcançar aquilo que o Deus Todo-Poderoso Ele prometeu para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Em primeiro lugar, eu aprendo com Isaac. Seja obediente àquilo que Deus está te falando. Vai, que maravilha. Eita, glória. E apareceu-lhe o Senhor e disse, verso 2: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Isaac tinha como um exemplo a atitude da obediência de Abraão. Ele sabia, no momento em que Deus chegou para o meu pai, eu conheço a história. Abraão, sai da tua terra. Ele obedeceu a voz de Deus. Ei, no momento de crise, no momento de aflição, no momento de dificuldade, o meu pai obedeceu a voz de Deus. Ei, no momento das situações adversas que ele vivia, ele obedeceu a voz de Deus. Então agora, Isaac está enfrentando um momento de fome, um momento de crise, mas ele tem o exemplo do pai. Ele sabe o que ele deve fazer, é ouvir a voz de Deus. E se Deus aparecer, ele diz, não desça ao Egito. Obedecer. Nos momentos de crise são os momentos em que mais somos provados em nossa obediência. Eu me lembrei de Deuteronômio capítulo 28, que diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos serão sobre ti, e abençoarei isso e aquilo. E aí a verdade é, muitas das vezes nós estamos prestes a ser abençoados, nós estamos prestes a receber algo de Deus, mas nós esquecemos que Deus falou assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí a gente desiste, a gente para, a gente retrocede,
Na hora que essa semana eu recebi eu vi uma foto, até tirei print, achei interessante, porque nós sempre olhamos um rapaz que ele está cavando para caçar diamantes. Você já viu essa foto? E no último momento ele desiste, ele volta, ele retrocede, ele estava próximo. E essa semana eu recebi uma foto e eu achei interessante. O cara estava cavando, e de repente ele desistiu. Ele falou assim, era para encontrar o amor da vida dele, a mulher estava do outro lado. Aí ele desistiu, aí eu falei assim, desistiu, mas estava escrito na foto, ela não quer cavar 1 milímetro do outro lado, ela não quer fazer nada do outro lado. Quer saber? Eu vou retroceder. Isso não tinha nada a ver com a administração, mas a verdade muitas das vezes nós estamos 1 milímetro de algo, e Deus está 1 milímetro de você, só que você não acha, só que você está parado, falando assim, Deus vai chegar, Deus vai fazer, e Deus está falando assim, precisa de uma ação, precisa de algo, precisa de você ouvir realmente a minha voz e obedecer. Você ouviu a voz, mas parou no caminho, você até chegou a ouvir, sabe da promessa, mas parou e está esperando ela acontecer. E Deus está falando, você tem que dar um passo, você tem que fazer a diferença. Ei, você não pode retroceder, mas a verdade ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os mandamentos, continuar vivendo os projetos, continuar andando no caminho, continuar seguindo aquilo que Ele falou. Muitas das vezes nós queremos receber do Senhor, mas, saber, hoje eu vou parar. Se Deus quiser fazer, Ele que faça. Se Deus quiser me abençoar, Ele que faça. E Deus, Ele quer te abençoar, mas muitas das vezes nós estagnamos, paramos, e aí fica difícil. Mas a ordem de Deus para Isaac foi, não desça ao Egito. E aí, não descer, está falando de não voltar às velhas práticas, não voltar à situação em que nós vivíamos antigamente. Tem muita gente que gosta de fazer pirracinha com Deus. Tem muita gente que sabe, Deus falou para não fazer, mas eu vou fazer, e eu quero desse jeito. A primeira administração eu falei, tem gente que, sabe, Deus está falando, não vá nessa direção, não casa com essa pessoa, não faça isso. Mas eu sou homem de Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, e eu quero fazer o quê? Eu quero mudar a vontade de Deus. Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que é perfeito, Ele sabe o que é agradável para mim. Mas eu quero orar, jejuar, eu sou crente afinal de contas, e eu quero fazer com que Deus mude a vontade dEle para me servir. Então, a palavra de Deus para Isaac foi, não desça, não faça pirraça. Ei, talvez Deus está falando contigo assim, não é hora de pirraçar, não é hora de descer, e Deus está falando, não vá. E Isaac simplesmente ouve a voz de Deus e para aonde ele estava. E aí a Bíblia vai dizer, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Se Deus mandou ficar, permaneça semeando na mesma terra. Deus falou para Isaac, não desça ao Egito. Talvez ele pudesse olhar para o Egito e dizer, ei, mas no Egito tem terra boa, no Egito tem abrigo para mim, no Egito tem muita riqueza, no Egito eu vou alcançar diversas coisas e diversas situações melhores. Mas ele parou, ouviu a voz de Deus e falou, esse é o lugar onde Deus mandou ficar, esse é o lugar onde Deus me plantou, então eu vou ficar nessa terra e vou continuar semeando. Muitas vezes nós queremos ficar no lugar onde Deus nos colocou e nós não queremos semear, nós não queremos avançar, nós não queremos fazer. A semeadura é uma atitude
atitude. Tudo que fazemos é uma semente que irá produzir uma colheita. A semeadura é uma atitude. São atitudes que nós tomamos dia a dia. Foi o que eu falei no início. São as atitudes de falar algo com os nossos filhos. Sejam eles espirituais, carnais, sejam eles aqueles que estão sendo discipulados por nós. Porque cada atitude que eles olham de nós, cada gesto que eles olham, eles falam assim: esse aí não dá para eu seguir, não dá para eu andar junto, esse aí desiste fácil, esse aí não tem palavra, esse aí retrocede todos os dias. Cada atitude que nós temos na nossa casa, cada atitude que nós temos na nossa célula, cada atitude que nós temos na nossa liderança, faz com que nós venhamos colher aquilo que plantamos. No momento em que nós plantamos errado, nós vamos colher errado. Aí nós precisamos entender: Deus mandou eu ficar, eu vou plantar conforme eu quero colher. Continue a ser o que Deus te chamou para ser e fazer, independente do tempo de crise. Por favor. Independente do tempo de crise, continue a ser e fazer. E quando se fala em ser, é quem nós realmente somos. É no momento da crise que nós mostramos quem nós somos. É no momento da crise que nós mostramos quem é que nós somos. Porque muitas vezes é fácil. Vou mostrar que eu sou bom. Eu vou mostrar que eu tenho talento. Eu vou mostrar que eu posso fazer. Eu vou mostrar que eu tenho dinheiro para pagar. Mas e no momento da crise? E no momento da dificuldade? Será que eu vou continuar sendo a mesma pessoa quem Deus me chamou para ser? E no momento daquela situação que não me agrada, será que eu vou continuar sendo quem Deus me chamou para ser na obra dele? Será que eu vou continuar sendo quem Deus me chamou para ser no meu ambiente de trabalho? E no momento da crise, eu vi tanta gente que um dia se irritou com o evangelho, aí no outro dia chegou no trabalho, quer saber? Sou mais crente não, e aí faz um maior reboliço, aí bebe, arruma confusão, faz isso, faz aquilo, depois volta para a igreja. Aí a gente fala assim: ué, tu não tinha saído da igreja? Me arrependi, estou na igreja de novo. Só que nós não podemos ser assim. Hoje eu me estressei, aí no outro dia no trabalho eu já sou outra pessoa, eu já não sou mais o crente. Eu já não sou mais aquele que serve a Deus, eu sou aquele que está mais ou menos. Então é no momento da crise temporária, porque toda crise ela vai passar, é que nós temos que mostrar quem nós somos. Não pare de semear no trabalho que Deus colocou por um momento de crise temporária. Quer saber? Parei, não faço mais nada. Enfrentei a crise, parei, vou estagnar no meu banco. Não pare de semear investimento na sua família por um momento de crise temporária. Muitas vezes eu brigo com a minha esposa, eu brigo com o meu marido, aí eu tive uma situação de desconforto, quer saber? Não fala mais com essa mulher, e não sei mais o que. Aí eu paro de investir na minha casa, paro de investir no meu casamento, paro de investir nas situações, brigo com o filho, bato no outro, faço isso, faço aquilo, e aí eu destruo o meu casamento. Por quê? Porque enfrentamos um momento de crise. Temos uma crise financeira, não está dando para pagar uma conta, cortou a luz e não sei o quê. Aí, quer saber? Eu vou largar tudo. Não é assim. Não é assim que nós vamos resolver. São momentos de crise e muitas das vezes são crises temporárias. Então não pare de investir no teu casamento, não pare de investir na tua família por um momento de crise temporária, por um momento de fome, por um momento de dificuldade. Continue acreditando em Deus. Não pare de semear na sua célula por um momento de crise. Saber? Essa semana não veio ninguém. Aconteceu não sei o que, e faltou o culto, e fez aquilo. Eu não vou fazer mais nada. Não pare de investir na sua célula por um momento de crise temporária. Não pare de semear na sua igreja por um momento de crise temporária.
Jamais pare de semear aonde Deus te colocou. Jamais pare de semear aonde Deus te colocou. Nunca pare de fazer o que Deus te mandou fazer por causa da inveja. Isaac tinha tantas ovelhas e tantas cabras, tanto gado, tantos empregados, que os filisteus ficaram com inveja dele. Verso 14. Muitas das vezes, porque nós olhamos, a gente está trabalhando, a gente está fazendo, e aí a gente vê, estamos frutificando, estamos crescendo, estamos acontecendo, e alguém olha e fala assim, é isso, é aquilo. Aí a gente fala assim, não, para. Pastor, falaram de mim. Aconteceu não sei o que. Eu estava lá no meu trabalho, fazendo isso e aquilo, não sei o que. Eu puxa-saco do chefe. Não sei o que. Ei, não pare de crescer, não pare de avançar por causa que as pessoas vão se levantar. Porque inveja vai acontecer dentro da igreja, fora da igreja, aonde quer que você vá, as pessoas vão ter inveja. Ei, se a sua fidelidade, o seu trabalho, a sua semeadura sempre trará crescimento, e isso vai atrair inveja. A verdade é, até mesmo o seu louvor atrai inveja, Satanás. O teu louvor atrai inveja no inferno. Ele foi chamado para adorar, ele foi chamado para exaltar o Deus Todo-Poderoso, mas ele perdeu, e Deus deu esse lugar para você. Deus deu um lugar de adoração para você. Satanás tem inveja de você no momento em que você abre a tua boca para glorificar, no momento em que você abre a tua boca para adorar, no momento em que você abre a tua boca para dizer que ele é santo, santo, santo. Satanás morre de inveja e ele tenta te parar e te derrubar todos os dias. Está entendendo? A inveja vai ter sobre a tua vida, no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo material, as pessoas da igreja, as pessoas de fora, aonde for, mas não pare de semear na obra, não pare de fazer o que Deus te chamou para fazer por causa da inveja. Você vai ver aqui, Caim matou Abel porque ficou com inveja por oferecer a Deus uma oferta melhor. O maior motivo da queda ou da morte espiritual na igreja é porque ao invés de fazer o seu, muitas das vezes nós olhamos o irmão. Está entendendo? Mas eu estava fazendo e falaram de mim. Mas eu estava fazendo e fizeram isso. E fizeram fofoca. E não sei o que. Não olhe para o lado. Olhe para ele. Louve a ele. Engrandeça o nome dele. Entregue o seu melhor para ele. E algo sobrenatural, extraordinário, vai acontecer na sua vida. E você vai expandir para todos os lados. Em nome de Jesus. Quem não consegue semear como você semeia, trabalhar como você trabalha, vai ser tentado a ter inveja da sua entrega. Porém, nunca pare de semear por causa dos invejosos. Estão nos poços entulhados. Verso 18 diz assim: E tornou Isaac e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. A verdade é que os filisteus estavam tapando os poços de Isaac. Eles haviam tapado os poços de Abraão. E ele falou assim: quer saber? Eu vou continuar semeando nessa terra. Eu vou continuar abrindo poços. Eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer. E aí, ele falou assim: aqueles poços que o meu pai fez, aqueles poços que o meu pai cavou, eu vou restaurar, eu vou desentulhar. Restaura os poços entulhados. Quais poços entulhados? Ao invés de pensar em sair, pense em restaurar os poços. Ele podia muito bem ter falado assim: eu vou sair dessa terra, eu vou fugir dessa terra, eu não quero mais nada aqui. Mas ele falou: opa, eu vou desentulhar poços, eu vou fazer algo sobrenatural aqui, eu vou continuar investindo e vou fazer aquilo que eu devo fazer. Isaac voltou aos poços que
seu pai tinha cavado. Esses poços davam muita água. Lute para restaurar aquilo que foi entulhado na sua caminhada. Lute para restaurar o seu envolvimento com a obra de Deus. Muitas das vezes na caminhada, a gente sente que algumas pessoas elas tentam entulhar os nossos poços. Aí, muitas das vezes na caminhada, o desânimo entulha os nossos poços. Muitas das vezes na caminhada, a gente confunde algumas vozes, a gente confunde algumas coisas e a gente começa a parar, a manquejar. E aí, o que Deus ministrou no meu coração? Nós precisamos lutar para voltar a ter envolvimento com a obra de Deus, porque algumas situações fazem com que a gente... eu era tão apegado à obra há alguns anos. Eu fazia tanta coisa para Deus nos últimos anos, mas eu senti que os meus poços foram entulhados. Eu senti que as situações elas vieram me paralisando e agora eu parei de me envolver com a obra. Eu não canto mais. Eu não prego mais. Eu não faço mais. Eu não vou mais fazer, eu não quero mais me envolver com isso. Eu me frustrei tanto com tantas situações que eu vou. Não, a orientação para você é: desentulhe os poços. Continue, volte a fazer a obra de Deus com a garra que você fazia. Volte a fazer os projetos de Deus, assim como Deus te chamou para fazer. Volte a restaurar os poços, assim como Isaac voltou para restaurar os poços do seu pai. Restaure o envolvimento com a obra de Deus. Lute para restaurar a sua comunhão com a sua célula. E quando fala de célula, eu não estou falando só da igreja. Muitas das vezes a nossa célula familiar está rompida. O nosso laço com os irmãos, o nosso laço com os primos, com os tios, o nosso laço com o pai, com a mãe. Tantas pessoas que não tem mais envolvimento nenhum. Então, restaure a sua célula familiar, restaure a sua célula da igreja, restaure aquele grupinho pequeno que você amava estar junto para falar de Deus, para viver a vontade de Deus. É claro que não dá mais para viver com a minha família. Libera perdão e deixa em paz. Você não é obrigado a conviver, mas a verdade é, se você tem que restaurar algo, restaure e viva os sonhos e os projetos de Deus para a tua microcélula, para a tua família, para o teu ambiente familiar. Lute e restaure a sua comunhão na sua igreja. Tantas pessoas, uma vez eu ouvi um rapaz falar: quer saber? Quero mais saber não, vou entrar na igreja e vou sair. Entra na igreja, fala com ninguém. Vira as costas, vai embora. Entra na igreja, depois vai embora. E aí a gente perde a comunhão com os irmãos. A palavra vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós não somos um estádio de futebol. O estádio de futebol, o jogo está rolando, está todo mundo, o cara abraça o outro, beija na boca, e bate em cima, e faz não sei o quê, não sei mais o que, acabou o jogo. Vira as costas e vai embora. Mas a igreja é diferente. A igreja é comunhão. Nós vemos aqui, nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, nós celebramos, mas não acaba o jogo e a gente vai embora. Não pode ser assim. A igreja ela precisa ser: acabou o culto, mas eu vou continuar vivendo esse culto. Eu vou continuar vivendo em comunhão com os meus irmãos. Isso aqui não é um outro bêbado que estava do lado ali gritando: Vasco, Flamengo, e não sei o que, chuta ele, e pá, não sei o que. Não é. É uma família. Uma família de vez em quando tem uma canelada no outro, e não sei o que. Acontece. Mas a verdade é: família é família, né? Então a gente faz o quê? A gente, vamos lá. É casamento, é festa de aniversário, não sei o quê. Vamos se abraçar, vamos viver família. É domingão, vamos viver família. E até te chamar para ver o domingão do Faustão, mas
Acho que não tem mais, né? Então já era. Né? Lute para restaurar a sua comunhão com essa igreja. Isso tudo que falei gerava água que alimentava a sua vida. Ao invés de sair de onde Deus te colocou, recomece. A obra de Deus. Pensa num negócio que quem ama não consegue largar. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar? Se tu está acostumado a pregar, cantar, ministrar, tocar, tu quer viver aquilo ali, tu quer viver aquela paixão, tu quer viver a vida de Deus. Aí a gente fala assim, não vou mais. Aí quem está acostumado com a célula, né? Aquele ambiente de comunhão, aquele negócio gostoso, todo mundo conversa e tal. Quarta-feira isso aqui ficou um espetáculo, né? Ficou muito boa a nossa célula, né? A comunhão com a igreja. Quem está acostumado a viver em comunhão com a igreja sabe a diferença que faz. Tudo isso aqui alimenta a nossa vida. Então nós não podemos vou sair do lugar onde estou. Não, a verdade eu preciso desentulhar os poços e voltar a viver a obra de Deus. Desentulhar os poços e voltar a viver a vida da célula. Desentulhar os poços e voltar a viver a comunhão com a igreja, a comunhão com Cristo, a comunhão com os meus irmãos. Quando a pressão aumentar, seja resiliente. Versos 19 ao 21 diz assim: um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo o poço e acharam uma mina d'água. Só que os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu o nome do poço de discussão. Aí está um outro nome para você, mas é discussão. E depois os empregados de Isaac abriram o poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de inimizade. Isaac abre um poço que gera problema, discussão. Ei, essa água é nossa. Ei, quem fez? Aí Isaac, opa, chama esse poço de discussão e deixa para eles. E ele abre outro poço, e aí dá mais uma confusão, mais problemas. Esse poço é de inimizade. Só que a verdade ele estava enfrentando o momento da crise, ele estava enfrentando o momento da dificuldade, ele estava vendo que as pessoas estavam tumultuando, porque ele estava fazendo o que era para ele fazer, abrir os poços. Mas ainda assim ele não desistiu. Quanto mais o inimigo tentar te parar, seja mais corajoso, mais perseverante, mais forte. Você deve ser a cada dia mais resiliente. Continuar perseverando. Não importa. O inimigo vai falar todos os dias: para, desiste, não vai, não adianta. Você está abrindo poços e alguém está entulhando. Você está fazendo algo e alguém está indo ao contrário. Você está falando e parece que nada está acontecendo. Não ceda a pressão do inimigo de parar no meio do caminho. Siga a orientação de Paulo em 1 Coríntios 15, 58. DR, fala para mim. 1 Coríntios 15, 58. Vai, DR. Isso aí, DR. Exatamente isso. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Está entendendo? A verdade muitas das vezes a gente vai falar: eu estou furando um poço aqui, eu estou furando um poço ali, e parece que alguém entulha. Eu estou fazendo e parece que ninguém está acreditando, parece que não está avançando, parece que não dá certo. Mas o DR, ele ama esse versículo. Aí, Paulo já deixou isso escrito para nós: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não seja inconstante, mas seja firme. Continue semeando, continue cavando poços, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja abundante, porque o teu trabalho não é em vão. Aquilo que você faz para o Senhor não é em vão. Assim como Isaac semeou naquela terra e colheu 100%, e colheu a 100 por 1, assim como ele colheu, você vai colher também.
capaz de suportar a pressão sem desistir e continuar cavando os poços. Continue lutando pelas promessas de Deus na sua vida. Continue lutando pela sua família. Você está cada vez mais próximo ao seu rebote. Rebote, lugar espaçoso. Verso 22 diz assim: e Isaac saiu dali e abriu outro poço. Ele abriu um poço, problema. Ele abriu outro poço, problema. Ele fez não sei o que, problema. Mas ele, é discussão, é inimizade, mas eu não paro. Eu vou continuar abrindo poços. Eu vou continuar cumprindo promessas. Eu vou continuar vivendo os sonhos de Deus. Eu vou continuar fazendo aquilo que Ele me chamou para que eu faça. Aí o verso 22, Isaac, sai daquele lugar, abre mais um poço. E como não houve discussão por causa desse, ele chamou de Reobote, lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra. E aqui vamos ficar à vontade. É aqui que eu me sinto muito bem. Exatamente essa canção que ele cantava. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Está entendendo? Eu posso ver Isaac olhando e falou assim: eu plantei. Ei, deu problema, mas eu continuei perseverando, eu continuei acreditando. Muitas vezes a gente planta uma célula num lugar e não dá certo, a gente planta a célula em outro lugar, não dá certo, acontece não sei o que, não dá certo, mas aí uma hora você fala assim: rapaz, a semente foi germinada, não de repente, e aí você fala: rapaz, está acontecendo, eu estou vivendo as promessas, eu estou vivendo os planos. Ei, vai acontecer. Só não pare de semear, só não pare de fazer. Deus vai alargar o espaço, Deus vai expandir o espaço, Deus vai expandir os teus sonhos, os teus projetos, Deus vai expandir a terra e vai fazer o que é para fazer na sua vida. Use a expressão em seu favor para que você possa expandir, né? Use a pressão para encontrar o seu rebote. Faça como uma represa. Use a pressão para gerar energia. A represa armazena energia e joga toda aquela água com pressão para gerar, armazena água para gerar energia. Então, faça como uma represa. Use a pressão para gerar energia. A pressão ela vai te fazer parar ou vai te fazer expandir. Decida o que ela vai fazer na sua vida. Eu decidi que toda a pressão que eu passar esse ano vai me fazer expandir mais e mais. Repete comigo: eu decidi que toda a pressão que eu passar esse ano vai me fazer expandir mais e mais. Aleluia! Ainda que você esteja em um momento de crise, Deus tem preparado o seu rebote. Deus já tem preparado o seu lugar de expansão. Deus já tem preparado o seu lugar de avanço. Deus já tem preparado o lugar onde Ele vai mudar a tua história, onde Ele vai mudar os projetos que muitas das vezes você achou que estava frustrado. Ele vai cumprir esses planos. Todos os planos de Deus na sua vida vão se cumprir. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Coisa linda. Quero te pedir para se colocar de pé. As crianças podem de balacete. Pensa.